Sabe aquela sensação? O dia mal começa, a primeira coisa que a mão busca é o celular e, quando a gente se dá conta, metade do dia simplesmente sumiu. E aí fica aquele gosto amargo de tempo perdido, de potencial que não foi usado. Bom, hoje a gente vai mergulhar num roteiro bem claro para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A lacuna começa a crescer lentamente. E lentamente, aquele tempo perdido se transforma em arrependimento. Essa frase é forte, né? Ela captura com perfeição como esses pequenos desvios do dia a dia vão se acumulando e com o tempo viram um peso enorme. E esse peso, ele tem nome, é o ciclo do arrependimento. É quase um podrão que se repete sozinho, sabe? E ele acaba prendendo muita gente, impedindo que as pessoas avancem na direção do que realmente querem. E vamos ser sinceros, esse ciclo soa bem familiar, não é? Geralmente começa assim, a pessoa acorda à tarde e a primeira coisa que faz é pegar o celular. O que era para ser só um minutinho vira horas de rolagem na tela, sem nem pensar. De repente, metade do dia já era. Aí vem a promessa. Não, amanhã eu começo de verdade, só para aliviar a culpa. Só que, no dia seguinte, a história toda se repete. A grande sacada para sair desse ciclo não é ficar esperando a motivação aparecer. Pensa bem, motivação é um sentimento, é inconstante. Um dia tá lá no alto, no outro sumiu. A mudança de verdade acontece quando se troca essa dependência por algo muito mais confiável, um sistema. Olha só a diferença. De um lado, a motivação. Ela é emocional, passageira, totalmente instável. Do outro, um sistema. Ele é lógico, consistente. Um sistema não quer saber como a pessoa está se sentindo. Ele se baseia em ações, em coisas que foram planejadas com intenção para guiar o dia. Todos os dias. Então, o que é um sistema na prática? É basicamente um conjunto organizado de regras e hábitos diários bem claros. Ele foi pensado para guiar as ações de forma intencional, principalmente naqueles dias em que a motivação simplesmente não dá as caras. E o sistema que a gente vai explorar hoje se chama Focus Blueprint. Pense nele como um plano de ação dividido em 5 partes, bem direto ao ponto, para construir disciplina no dia a dia. A estrutura é essa aqui, ó. Primeiro passo, controlar amanhã. Segundo, criar o que a gente chama de janela de foco. Terceiro, dedicar 1 hora para aprender uma habilidade. Quarto, fortalecer o corpo. E quinto, terminar o dia com uma reflexão noturna. Vamos passar por cada um deles agora. A primeira regra é toda sobre o começo do dia. O princípio é simples. Ou a gente controla amanhã, ou o dia controla a gente. A forma como as primeiras horas acontecem dá o tom para todo o resto. E a regra de ouro aqui é muito clara. Nem pense em tocar no celular por pelo menos 30 minutos depois de acordar. No lugar disso, a ideia é fazer coisas simples, mas com poder imenso. Beber um copo d'água para hidratar e acordar o corpo e se movimentar por uns 10 minutos para ligar a energia. Isso já cria uma clareza mental, em vez daquele monte de ruído digital. Agora, a segunda regra, que é talvez a principal arma contra a distração, a janela de foco. É um bloco de tempo que tem que ser sagrado, sabe? Protegido, dedicado só para aquele trabalho que exige concentração de verdade. E a gente está falando de um bloco de tempo sério, de 2 a 4 horas por dia. É esse tipo de compromisso que separa o trabalho superficial, que não leva a lugar nenhum, do progresso real. Durante essa janela, as regras são bem rígidas. Nada de redes sociais, nada de vídeos aleatórios, nada de ficar rolando a tela sem rumo. O foco tem que ser total, absoluto, em uma única tarefa importante. Pode até ser desconfortável no começo, mas é exatamente nesse desconforto que o foco de verdade é construído. A regra 3 é a que muda o jogo. É para sair do modo de consumo passivo e entrar no modo de crescimento ativo. É sobre dedicar 1 hora para desenvolver uma nova habilidade. A ideia é usar 1 hora por dia para estudar, ler ou praticar algo que vá de fato construir um futuro melhor. E o grande segredo aqui é escolher algo que seja difícil e que tenha significado, não o que é fácil e passivo. É isso que tira qualquer um da estagnação. A quarta regra parte de uma verdade que muita gente esquece. O foco da mente está totalmente ligado à disciplina do corpo. Uma coisa não existe sem a outra. Mente e corpo jogam no mesmo time. E não precisa virar atleta de 1 hora para outra. Coisa de 20 a 30 minutos de movimento por dia já faz uma diferença enorme. Pode ser uma caminhada, mais flexões, agachamentos. O que mais importa aqui é a consistência, muito mais do que a intensidade. Afinal, um corpo afiado ajuda a ter uma mente afiada. E por fim, a quinta regra. A procrastinação
Ela adora a falta de autoconsciência. E a reflexão noturna é o antídoto perfeito para isso. É o momento de parar, olhar para o dia que passou e ajustar a rota para o dia seguinte. A primeira pergunta a se fazer é: o que eu fiz bem hoje? Isso é fundamental. É sobre reconhecer o progresso, por menor que seja, e reforçar os comportamentos que funcionaram. A segunda pergunta exige uma honestidade brutal. Onde foi que eu desperdicei meu tempo? Ter essa consciência de onde o foco se perdeu é o primeiro passo para corrigir o problema na raiz. E a última pergunta é a que transforma a reflexão num plano prático. Como eu posso melhorar amanhã? Isso garante que cada dia se torne uma chance de ajustar as coisas e continuar crescendo. Agora, vamos ser realistas. Colocar esse sistema em prática não vai ser um passeio no parque. Vai ter um obstáculo principal no caminho, o sentimento de desconforto. E para superar isso, é preciso mudar a forma de enxergar essa sensação. É preciso se lembrar sempre que esse desconforto é importante porque é aí que a verdadeira mudança começa. O conforto nos mantém exatamente onde estamos. Já o desconforto, ele é o sinal de que o crescimento está acontecendo. Então, por onde começar? Não precisa ter um plano perfeito e mirabolante. O segredo é simplesmente dar o primeiro passo, mas de um jeito organizado. O plano de lançamento é bem simples. Comece com um compromisso de 7 dias. Só uma semana, nada mais. Deu certo? Estenda para 14 dias. E depois, a meta é chegar em 30. Essas pequenas metas fazem a jornada parecer bem menos assustadora e ajudam a criar o embalo. Porque no fim das contas, a vida não muda só por se consumir um conteúdo como este. Ela muda com o que se faz depois. A informação está toda aqui. A questão que fica agora é: qual vai ser o próximo passo?